Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a brevidade da vida. Acredito que esse é um dos assuntos assim mais difíceis de lidar na vida. Você se depara com um cenário onde alguém que você ama muito acaba de morrer. E qual que é a reação? Qual que é a sua reação depois disso daí? Eu estava meditando sobre a morte dos meus filhos, né? Sobre a brevidade da vida deles aqui na Terra. Eu coloquei essa imagem aí para a gente contemplar, né? Aquele pai que direciona o olhar. Se eu não me engano, foi em 2023, 2024, eu tinha um Instagram voltado só para essas coisas de paternidade, né? De contemplação e reflexão sobre esses assuntos, que eu gosto bastante. Isso tende a ser uma das coisas aí na minha biografia de vida, onde eu reflito mais, né? Eu tenho Saturno na casa 4, então acaba que esses assuntos de família, eles me pegam bastante. Então, pensando sobre isso, esses dias eu estava aqui com a Alice, né? E ela toda moça, toda doce. E eu fiquei pensando, falei assim, caramba, quanto mais brincadeiras, quanto mais tempo eu tiver com ela, quanto mais presença eu depositar na vida dela, mais eu sentirei saudade do dia que ela partir dessa vida para a eternidade, se assim Deus conceder essa graça a ela, e eu espero que ela seja santa e, e chegue a ver, né, a eternidade, chegue até a eternidade. E aí, pensando sobre este ponto, eu pensei na fragilidade da vida e na instabilidade da vida, né? Quanto mais os dias vão passando, mais eu guardo boas memórias da minha filha. Logo, se ela morrer daqui a 10 anos, logicamente que meu sofrimento será maior, né? Então aqui agora eu sintetizo o pensamento do vídeo de hoje. Quanto mais você vive e ama as pessoas, mais vai sofrer com a perda desse ente amado. E como que a gente pode fazer, né, para não sofrer tanto? Para não sofrer tanto? Tem uma frase de Chesterton que é basicamente assim, né? O caminho para amar qualquer coisa é dar-se conta que ela poderia ser perdida. Esse daqui é fundamental, né? O caminho para amar qualquer coisa é dar-se conta que ela pode ser perdida. É por dar-se conta que eu posso perder um filho, ou posso perder a Vitória, que é minha esposa, que eu tenho que depositar presença na vida deles. Para não lidar com a dor do arrependimento. Porra, eu podia ter ficado mais tempo com eles. Porra, eu podia ter feito isso, aquilo, outro. Então, é por fazer essa contemplação, essa reflexão, que a gente chega nesse ponto, né? E agora, né? Qual que é o ponto prático? Como não sofrer? Eu imagino que isso deve ser muito difícil. Eu imagino que isso deve ser muito difícil. Eu não consigo nem mensurar isso, né? Mas eu acredito que seja comungando do mesmo amor de Deus. Eu acredito que seja esse esse elemento, né, que faz com que a gente não sofra tanto. Olhando para aquilo dali e contemplando que aquela pessoa se tornou santa. Então, meus filhos são bem novos, né? Então, uma tem 4 anos, o outro tem 2, e agora o terceiro está prestes a nascer aí, daqui a alguns meses, né? A Helena. E, e pensando sobre isso, quanto mais o tempo passa, mais eu sinto assim, caramba, vai chegar um tempo que eu vou me distanciar da vida deles, né? Que eles vão viver a vida deles e com fé em Deus eu vou conseguir ter uma noite de sono tranquilo. Pelos meus cálculos, isso vai acontecer quando eu estiver lá para os 60 anos, por aí. Então, vai demorar um pouquinho, eu estou com 26. Se a gente comunga do mesmo amor de Deus e reflete que, a partir do momento que aquela criança ou que aquela pessoa que você ama foi-se embora, a gente fala assim, realmente existe um Deus, realmente existe uma esperança na eternidade, porque senão a gente é engolido. Sinceramente, essa foi minha reflexão.
eu vou ser engolido, porque eu gosto demais deles, eu amo demais eles. E quem é pai, quem é mãe vai, né, vai entender do que eu tô falando aqui. A gente quer proteger demais, a gente quer, sabe, a gente quer ter aquele apego excessivo, banal, né? E, e Nosso Senhor já fala nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, né, que quem seguir ele, que quem quiser seguir ele tem que rejeitar pai e mãe e abandonar, né, essas pessoas. Então a gente tem que largar tudo isso, né? Isso e realmente falar assim, caramba, é essa visão que nós devemos ter, esse olhar inclinado ao céu. Então eu fiz esse exemplo aqui, né? Eu pensei nesse exemplo aqui. É como uma fotografia. Todos posam para a foto, mas logo depois voltam a viver. A imagem fica congelada naquele instante. A partir do momento que a gente tira uma fotografia, ela fica congelada naquele instante. A morte de alguém amado também se fixa assim. O último momento que a gente teve, que você teve com essa pessoa, é na memória. Fica naquela fotografia, enquanto você segue vivendo, né? Parte de você permanece congelada lá com aquela pessoa, né? Então vai ficar aquela memória do último momento que você teve com aquela pessoa, do último diálogo. Eu acredito que a gente vai refletir sobre isso tudo, né? Isso me fez pensar que deve haver uma vida eterna para esse meu ente amado, uma fotografia que escapa das molduras do seu quadro e vai além. Então, a fotografia, né? Eu vou pegar aqui uma imagem para vocês. Essa fotografia do Sagrado Coração de Jesus, do Sagrado Coração de Maria. É o seu tamanho que se encaixa perfeitamente nesta moldura. Eu acredito que o retrato que Deus faz da nossa vida, da eternidade, é um retrato que escapa dessa moldura, né? Dessa moldura material aqui visível. Então tem que ter algo além, tem que ter algo para você olhar e falar assim, caramba, morreu aqui uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu vou sofrer, que eu estou sofrendo, que seja, mas tem um retrato de Deus dessa pessoa que agora ela está se encontrando com Deus, etc. Né? É essa esperança que a gente deve ter, essa esperança e essa firmeza de, ó, existe inferno também, cuidado, né? E eu falo isso e serve de lição para o Paulo, cuidado, Paulo, cuidado, vigilância, vigilância, oração, jejum, esmola, caridade. Não é fácil, não. Não é fácil. O amigo o professor, o Tiago Camargo, né? Ele mandou esses dias para mim uma publicação falando sobre a contemplação de alguns santos que, que ao chegar nesse estágio de morte, né? Viu que poucas pessoas se salvavam de 33 mil pessoas. Se eu não me engano, 3 foram para o purgatório, 2 foram diretamente para o céu, e os outros restantes tudo se condenou. Caramba, se isso não assusta você, eu não sei o que vai assustar, entendeu? Eu não sei o que vai assustar, literalmente. Então, eu vou contar aqui também, para a gente já finalizar essa reflexão e esse vídeo de hoje. Meu filho esses dias ficou doente, né? E quando chega esses estágios assim de doença, aí que a gente contempla muito mais, né? Essa brevidade da vida. Tanto que a vida é curta, tanto quanto que nós somos frágeis. A qualquer momento você pode cair, ralar o joelho, ou sei lá, cair, bater a cabeça e puf, acabou. Entendeu? No estralo. Eu sei lá se eu vou acordar amanhã e abrir o olho. Eu sei que eu tenho que lutar para ser santo hoje. Né? São Felipe Neri tem uma frase que é basicamente assim: Senhor, ficai comigo hoje, porque se não ficares comigo, eu vos trairei e vos venderei. É forte essa frase, é forte essa frase. Ele estava doente esses dias, e aí, ali no hospital, né, eu admirei também a força da minha esposa, que mulher é coisa de louco, eu nunca deixo de me maravilhar, assim, com tanto que a minha esposa, ela é forte, e caramba, é uma força assim que você tá louco, é maternidade, ser mãe, sei lá que loucura que é essa. A mulher é coisa de outro mundo mesmo. E aí, diante disso, eu
Eu tava ali com o meu filho segurando ele nos braços, a Vitória tava cansada, tinha passado a madrugada no hospital com ele, né? E aí eu com ele nos meus braços aí começou a dar cãibra. Começou a dar cãibra. E eu olhei assim e falei assim, é o menino Jesus que tá aqui no meu braço. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser firme, eu tenho que me sacrificar. Passou a cãibra? Passou porra nenhuma. Mas pelo menos o imaginário, a reflexão, o olhar fixo na eternidade, pronto. Aquele sofrimento ali, ele teve um direcionamento. É isso que eu gostaria que vocês pegassem como lição nesse vídeo. Direcionar o olhar, deixar ele fixo naquilo que realmente importa. Naquilo que realmente importa. Os bens dessa vida aqui vai passar, os bens materiais vai passar, as conquistas, as honrarias, né? Os títulos, o concurso, a carreira vai passar. O que vai ficar, entendeu? O que vai ficar? Vai ficar o quanto de dia, o quanto de momentos, o quanto de hora, o quanto de olhar fixo você teve inclinado para o crucifixo, para aquele que morre, que mais mereceu uma vida assim digna, mas que foi ultrajado, que foi caluniado, que foi difamado. Então esse olhar fixo naquele que está lá humilhado na cruz, por nós, por amor a nós, ele tem que direcionar as nossas vidas. Tem que direcionar. Porque senão depois vai ser tarde, entendeu? Depois vai ser tarde. Ah, vou jogar para amanhã, vou jogar para depois, vai ser tarde, pô. E aqui isso serve de lição para o Paulo também, né? Para os meus filhos que estiverem vendo isso no futuro, eles olharem e falar assim, o que realmente importa na minha vida? O que realmente importa? É o meu olhar estar fixo em Cristo crucificado. É isso que importa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário. Deixei uma curtida também, né? O canal aqui está crescendo e com fé em Deus Nossa Senhora a gente vai atingir muitas pessoas ainda. Se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.